vamos para a terceira aula de nosso curso Nenhum Outro Fundamento. E nesta aula nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Nós começamos a falar sobre a Bíblia e nós constatamos nas últimas aulas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia divide-se em duas partes principais. Os livros escritos antes de Jesus nascer são denominados Velho Testamento ou Antigo Testamento. Os livros escritos depois de Jesus nascer, depois de Jesus ressuscitar e subir ao céu, a ascensão de Cristo, são chamados de Novo Testamento. Então, hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, como que ele foi escrito, quais são os livros, etc. E para começar, nós vamos ler as palavras de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quem puder ligar a câmera, é melhor do que ver quadradinhos cinzas. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler o verso 35. Diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mais uma vez, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Até aí, vamos começar falando sobre isso daí. Então, isso daí, o Senhor Jesus, ele faz, é uma profecia e é uma promessa. Então, o Senhor Jesus, ele fala sobre o céu e a terra. A primeira vez que nós lemos sobre o céu e a terra na Bíblia é lá em Gênesis 1, verso 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, céus e a terra é a forma da Bíblia se referir a todo o universo. O céu e a terra é o universo. Então, quando Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, ele está dizendo que as palavras dele, o ensino dele, é mais duradouro, é mais permanente, é mais eterno do que o próprio universo. Então, o universo, da forma com que ele existe agora, da forma com que ele é agora, um dia vai chegar ao fim. Mas as palavras de Jesus são mais duradouras do que isso, elas são eternas, é isso que ele está dizendo. Então, essa é a base, esse é o primeiro ponto para a gente entender o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, é a maneira de Jesus cumprir essa promessa. Você viu que Jesus fez uma promessa que as palavras dele, o ensino dele, nunca haveriam de passar. E a pergunta que a gente faz é: aonde que a gente encontra essas palavras? Aonde que a gente sabe o que Jesus ensinou? E a resposta é o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento são os livros onde as palavras e o ensino de Jesus foram registrados para que nunca passassem. Ou seja, Jesus garantiu que o seu ensino, o que ele tinha a dizer, não passaria, mas seria acessível a todos eternamente. Então, nós temos isso no Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que é o registro que Jesus ensinou enquanto ele esteve na Terra. Então, muita gente pensa: Jesus viveu há 2000 anos atrás, como é que eu vou saber o que ele falou? Bom, nunca se esqueça que Jesus não é qualquer um. Jesus não é um homem comum. Então, talvez o Frank Brito já disse muita coisa que entrou para o esquecimento. Você já disse muita coisa que entrou para o esquecimento. Jesus garante que o que ele ensinou não vai entrar para o esquecimento. Não entraria para o esquecimento, seria lembrado para sempre. Isso que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é o registro, são os livros que registram o que Jesus ensinou enquanto ele esteve na Terra, não entrou no esquecimento. Aliás, a Bíblia, é importante lembrar, que é
o livro mais difundido do mundo e mais lido do mundo. Não tem nenhum livro que se compara à Bíblia no número de cópias e nem no número de leitores. Nenhum. Por quê? Porque é o livro de Jesus. Jesus não é qualquer um. Jesus é Deus que se fez homem e o livro dele permanece até hoje. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que o Novo Testamento foi escrito? Como é que foi esse processo de escrever esses livros do Novo Testamento? Nós vimos aí a promessa. Agora nós vamos para Mateus capítulo 10. Vamos para Mateus capítulo 10. Não, na verdade, vamos para Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nós vamos ler os versos 12 até o verso 16. Lucas 6, versos 12 a 16. Vou ler aqui. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, Judas Iscariotes, que foi traidor. Até aí. Então, vamos falar sobre isso daqui. Então, nesse trecho aí que a gente leu, Jesus escolheu os 12 apóstolos. Isso aí é muito importante para entender como que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito. Então, Jesus escolheu 12 apóstolos, nesse texto que nós lemos. Aí tem um nome dos 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, etc. E tem aí Judas Iscariotes, que foi o traidor, que é um nome que ficou até manchado, né? A pessoa que traiu Jesus é alguém realmente que ficou manchado para a história, mas ele foi um dos 12 apóstolos. Pois bem, quem eram os 12 apóstolos aí que foi escolhido? Eram os 12 homens que, junto de suas famílias, caminhavam, andavam com Jesus e acompanhavam tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ensinava. Então, dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, desde que Jesus foi batizado, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Os 12 apóstolos são aqueles que acompanharam todas as partes do ministério de Cristo, tá? E eles aprendiam diretamente com Cristo. Então, para a gente entender como é que os evangelhos nos mostram, Jesus ele era seguido por multidões, tinha multidões de pessoas que seguiam Jesus, ele curava muita gente, ele realizava muitos milagres, só que dentro dessa multidão de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, o que a palavra discípulo significa? Discípulo significa aluno, estudante. Dentre todas as pessoas que aprendiam com Jesus, que eram alunos de Jesus, tinha 12 que eram os mais próximos, que eram mais perto, e esses 12 apóstolos, a palavra apóstolo significa enviado, eles receberam a missão de fundar a igreja, de fundar o cristianismo. Ou seja, de ensinar a doutrina de Cristo para o mundo. E é daí que nós temos o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento são os livros escritos pelos apóstolos de Cristo. Essa é a forma básica de entender. Então, é importante entender que a Bíblia, o Novo Testamento, não foi escrito por pessoas que viveram há séculos depois, ou que não conheceram Jesus, começaram a escrever o que eles achavam. Não é assim. A Bíblia foi escrita pelos homens mais íntimos de Jesus, pelos apóstolos.
Inicialmente, o grupo de apóstolos eram 12, depois tem o apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo depois que ele é um caso à parte. O ponto aqui é entender que existem aí 12 apóstolos e o Novo Testamento é escrito com base no testemunho deles, ou seja, as pessoas que escreveram a Bíblia e o Novo Testamento eram pessoas que conviveram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que ouviram diretamente Jesus pregar e que Jesus escolheu para transmitir isso que eles viram, isso que eles testemunharam ao mundo. Tá certo? Então, os livros do Novo Testamento vieram dos apóstolos. Então, por isso que essa importância dos apóstolos. Muitas vezes as pessoas ouvem falar apóstolo Pedro, apóstolo João, e não sabem por que eles são importantes. Eles são importantes porque eles são o grupo de pessoas mais próximo de Jesus e que Jesus escolheu para transmitir a sua mensagem ao mundo. Bom, esses aí são os apóstolos que Jesus escolheu, caminharam com ele. E depois que Jesus ressuscitou, vamos agora para Mateus 28. Mateus 28, nós vamos ver aí. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus deu uma ordem para os apóstolos. Mateus 28, verso 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, Jesus aí, ele dá uma ordem para os apóstolos. O que ele diz para os apóstolos? Vocês vão batizar as pessoas, vocês vão batizar meus discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, verso 20. Então, os apóstolos receberam a missão de transmitir ao mundo, de transmitir às nações aquilo que eles viram e testemunharam Jesus ensinar. E como prova, como garantia para as pessoas que eles realmente tinham de fato estado com Jesus, que eles realmente foram enviados por Jesus, eles também receberam de Jesus o mesmo poder que Jesus tinha de realizar sinais e prodígios e milagres. Então, se a gente for lá em Atos, vocês vão ver o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles realizavam milagres. Por que eles tinham esse poder de realizar tanto milagre assim? Não era um poder deles, era um poder que eles receberam de Jesus como prova de que realmente foi Jesus que mandou eles, então eles faziam a mesma coisa que Jesus. Tá certo? Pois bem, a partir desse grupo dos apóstolos, é que eles escreveram o que nós conhecemos como Novo Testamento, que são os livros ensinando o que Jesus fez, o que Jesus realizou. Então, o Novo Testamento, quando eles escreveram, eles estavam obedecendo essa ordem de Jesus. Jesus falou: vocês têm que ensinar as nações o que eu fiz, o que eu ensinei, o que eu falei. E aí eles foram lá e escreveram os livros da Bíblia. Então, é por isso que a gente reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, porque tem muitos livros escritos por aí. Então, qualquer um pode chegar e escrever um livro. Se eu quiser, eu chego e escrevo um livro, você escreve um livro. Só que a Bíblia não é qualquer um. São os livros escritos por aqueles que Jesus mandou escrever. Por isso que é a palavra de Deus, por isso que é sagrado. Porque são os livros escritos sob a autoridade de Jesus. E eu repito, Jesus não é um homem comum, e isso aconteceu para que se cumprisse que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A maior prova é que nós estamos aqui conversando sobre as palavras de Jesus, né? Então, não passou. Realmente, todo lugar que a gente vai, quase todas as casas no Brasil, já para pensar, quase todas as casas no Brasil têm uma Bíblia. Quase todas as casas do Brasil têm a Bíblia. Então, mesmo que a pessoa não leia, né? Mesmo que a pessoa não leia, mas está lá.
não lê porque não quer, mas está lá. Então você vê que realmente a palavra de Jesus não passou. A palavra de Jesus não passou. A Bíblia é o livro mais vendido, mais difundido no mundo. Quase todas as casas têm um, mesmo que a pessoa não leia, mas está lá. É a palavra de Jesus. Bom, tendo dito isso, vamos falar agora sobre os livros individuais do Novo Testamento. Vamos conversar sobre os livros individuais. Então, para a gente se situar, vamos voltar para Lucas 6. Vamos voltar para Lucas, capítulo 6, que aí eu vou falar dos livros do Novo Testamento com base nessa lista aí, tá? Só um detalhe, tem muita coisa que vou dizer aqui, que eu estou dizendo aqui, que é claro que tem como se aprofundar muito, né? Então eu falei assim, os apóstolos realizavam milagres, Jesus realizou milagres, daria para ficar meses e meses só falando desses milagres. Então, muita coisa aqui que eu estou falando, meu objetivo aqui não é entrar em todos os detalhes possíveis, mas é fazer com que vocês tenham uma visão panorâmica, um entendimento básico do que é o Novo Testamento. Eu estou aqui querendo que vocês tenham uma ideia e, com o tempo, vocês podem se aprofundar. Tá, mas vamos lá. Lucas 6. Eu vou ler mais uma vez, depois eu vou falar dos livros do Novo Testamento. Lucas 6, verso 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, os apóstolos são os discípulos mais próximos de Jesus. Verso 14. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi traidor. Então vamos lá, vamos falar sobre os nomes dessa lista e os livros do Novo Testamento. Vocês estão vendo aí no verso 15? Mantenha aberto aí, tá? No verso 15, qual o nome do primeiro apóstolo no verso 15? É Mateus. Vocês estão vendo? Mateus. Então, o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Então, esse apóstolo aí, que é o primeiro que está sendo mencionado no verso 15, Mateus, ele escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Então, se vocês abrirem o Novo Testamento, vocês vão ver assim, Evangelho de Mateus, foi escrito por ele. Então, vamos entender isso. Se você ler o Evangelho de Mateus, ele vai te contar a história de Jesus, ele vai contar sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus, sobre os principais sermões que Jesus pregou, vai te contar sobre os milagres de Jesus. E ele termina falando sobre a ressurreição de Jesus lá no final do Evangelho. Então, ele vai te contar todos os principais acontecimentos e ensinamentos de Jesus enquanto ele esteve na Terra. Pois bem, com que base Mateus escreveu isso? Escreveu com base em quê ou com base em quem? Com base no que ele próprio viveu. Então, ele não escreveu o evangelho dele com base em terceiros. Vocês estão vendo aí que Mateus é um dos 12 apóstolos. Então, ele estava lá. Então, por exemplo, a gente está lá na igreja estudando a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, Mateus, o apóstolo Mateus, ele estava lá quando Jesus ensinou o Pai Nosso. Ele ouviu Jesus ensinar o Pai Nosso pela primeira vez. Então, Mateus, ele é uma testemunha do que Jesus fez, e ele escreveu o livro dele com base nessas viagens no tempo que ele passou junto com Jesus. Tá bom? Então, nós temos um livro do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Mateus, que é um dos principais. E um adendo aqui é o seguinte, o que é um evangelho? No Novo Testamento, há 4 evangelhos. 4 evangelhos. O que é um evangelho?
Que tipo de livro é esse? Evangelho. Evangelho é um livro do Novo Testamento que conta sobre o período em que Jesus esteve na Terra. Vai te falar os principais eventos, as principais obras de Jesus enquanto ele esteve na Terra. Então tem o Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Tá certo? Vamos voltar para aqui para a lista. Verso 14. O primeiro apóstolo, verso 14 aí, é Simão, ao qual também chamou Pedro. Simão, ao qual também chamou Pedro. Pois bem, no Novo Testamento tem 2 livros escritos por Pedro, que são as 2 cartas do apóstolo Pedro. Então veja bem, essas cartas que tem no Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, são também chamadas de epístolas. O que é uma epístola? Uma epístola é uma carta escrita para ensinar. Então vamos entender aqui. No Novo Testamento você tem 4 evangelhos, que são os livros que contam a história de Jesus, o ensinamento de Jesus, os milagres de Jesus. E depois dos 4 evangelhos, além dos 4 evangelhos, você também tem as epístolas, que são cartas. E o que são essas cartas? São cartas em que os apóstolos, eles explicam coisas que Jesus ensinou durante o seu ministério. Então, além de ter 4 livros narrando a história de Jesus, os sermões de Jesus, o ensino de Jesus, você tem cartas onde os apóstolos, eles vão ensinar coisas específicas do que Jesus ensinou. Então, tem 2 cartas do apóstolo Pedro, onde ele vai recapitular diversos tipos de ensinamento lá de Jesus. Então, as cartas de Pedro tem 2, tá? Depois de Pedro, André, Simão, qual também chamou Pedro e André, seu irmão e Tiago. Depois ele fala João, tá vendo João aí? Então, esse apóstolo João aí, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. 5 livros. Então, ele escreveu um evangelho. O que é um evangelho mesmo? É um livro que conta o que Jesus fez enquanto ele esteve na Terra. Além de João ter escrito o evangelho, ele escreveu 3 cartas. 3 cartas. O que são as cartas? É quando o evangelho, quando o apóstolo João sentou e ele falou, o pessoal está precisando entender um pouco disso. Então, eu vou escrever uma carta aqui para esclarecer esses assuntos que o pessoal está confuso. Então, João escreveu um evangelho, 3 cartas, e ele escreveu o Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um livro de profecias. Então, João, ele escreveu também um livro de profecias de coisas que deveriam acontecer. Então, são 5 livros de João, do apóstolo João. Então, vamos recapitular o que eu falei até aqui. Antes de a gente continuar, vamos recapitular. Eu mostrei que tem um livro do apóstolo Mateus, que é o Evangelho. Tem 2 livros do apóstolo Pedro, que são 2 cartas, são epístolas. Tem 5 livros do apóstolo João. Tem um Evangelho, 3 cartas e um livro que é uma coletânea de profecias. 5 livros do apóstolo João. Vamos continuar. Nós lemos aí também no verso 15. Vamos para o verso 15. Lucas 6, verso 15. Você tem Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então, esse Tiago, filho de Alfeu aí, apóstolo Tiago, filho de Alfeu, nós temos um livro dele no Novo Testamento, que é a Epístola ou a Carta de Tiago. Está lá bem no finalzinho. Então, ele tem um livro. E esse livro dele é um comentário
de Levítico capítulo 19 à luz da obra de Jesus. Então, o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, ele sentou e ele falou assim: vou explicar aqui para as igrejas Levítico capítulo 19, que é um livro do Velho Testamento, à luz do que Jesus falou e ensinou. Então, a carta de Tiago é isso. Depois você tem no verso 16, Judas, irmão de Tiago. Então, observe que no verso 16 aí, você tem dois Judas, estão vendo? Tem Judas, irmão de Tiago, tem Judas Iscariote. Então, Judas Iscariotes, ele foi o traidor. E depois que ele traiu Jesus, ele morreu, então não tem livro dele, ele é o traidor. Mas Judas, irmão de Tiago, tem um livro também no Novo Testamento, que é a Carta de Judas. Tá? É a Carta de Judas. Então, deixa eu recapitular aqui, desses 12 apóstolos aqui, nós temos duas cartas de Pedro, dois livros de Pedro, que são duas cartas. Nós temos 5 livros de João. Nós temos um livro de Mateus. Nós temos um livro de Tiago, filho de Alfeu. E nós temos um livro de Judas, irmão de Tiago. Ele é irmão de Tiago, filho de Alfeu. Pois bem, então isso aí são os livros do Novo Testamento escritos pelos apóstolos. Agora, veja bem, vocês repararam que tem alguns apóstolos aí que eu não falei os nomes. Mas aí vocês devem lembrar que, além dos livros escritos por esses apóstolos aí, tem alguns outros livros do Novo Testamento que não foi escrito diretamente por esses apóstolos aí. Vamos falar sobre isso agora, tá? Então, eu já falei aqui sobre o Evangelho de Mateus, eu já falei sobre o Evangelho de João. Então, Mateus e João faziam parte do grupo dos 12 apóstolos. Mas eu falei que tem 4 evangelhos. Tem 4? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus e João foi escrito por 2 dos 12 apóstolos. E Marcos e Lucas? Marcos e Lucas, vocês percebem que não está nesta lista. Marcos e Lucas são os únicos livros do Novo Testamento que não foram escritos por apóstolos. Foram os únicos livros do Novo Testamento que não foram escritos por apóstolos. Bom, se não foi escrito por apóstolos, foi escrito por quem? A resposta é, foi escrito por secretários dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles tinham secretários, dentre eles Marcos e Lucas. Então, vamos abrir no início do Evangelho de Lucas, para a gente ver. Diz assim o verso 1. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. Então aqui, Lucas, você pode ler a história dele lá em Atos, vocês vão ler algumas coisas sobre ele em Atos, mas Lucas está dizendo qual a base para ele escrever. Então no verso 2, ele está dizendo que ele escreveu segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele está dizendo, eu estou escrevendo conforme o testemunho dos 12 apóstolos.
Então, é isso que ele está dizendo. Então, os 12 apóstolos são os que testemunharam e foram ministros da palavra. Então, Lucas, se vocês forem lá em Atos, embora ele não fosse um apóstolo, ele era um secretário dos apóstolos. E ele escreveu, então, como se reunisse, para a gente entender o que ele está dizendo aí. É como se tivesse os 12 apóstolos reunidos. Eles falam, ó, a gente vai falar aqui o que a gente viveu, o que a gente viu, o que a gente testemunhou, e Lucas vai escrever para a gente. Então, na verdade, o Evangelho de Lucas é o testemunho escrito dos 12 apóstolos. Só que em vez de cada um pegar a caneta para escrever, eles colocaram Lucas para escrever. Ok? Então, o Evangelho de Lucas é isso. E a mesma coisa o Evangelho de Marcos. Marcos, ele era secretário do apóstolo Pedro e também, por um tempo, do apóstolo Paulo. Então, para resumir, esses dois livros aí, embora não fosse o próprio um apóstolo que pegasse a caneta para escrever, foi alguém escolhido pelos apóstolos para escrever o que os apóstolos viram e vivenciaram. E além dos 12 apóstolos que conviveram com Jesus enquanto ele estava na terra, depois que Jesus ressuscitou, ele escolheu um outro apóstolo chamado Paulo. Então, Paulo, ele também era um apóstolo, mas ele foi escolhido para ser apóstolo após a ressurreição. E aí nós temos 14 cartas de Paulo no Novo Testamento. E além disso, além de ter escrito o Evangelho, Lucas também escreveu Atos, que conta a história dos apóstolos. Então, esse é o Novo Testamento, tá? Então, vou recapitular tudo que eu disse. Quem escreveu o Novo Testamento? Os apóstolos. E você tem 2 livros que foram escritos por ordem dos apóstolos, por seus secretários, que é Lucas e Marcos. Mateus escreveu um livro. Apóstolo João escreveu 5 livros, que é o Evangelho, 3 cartas, o Apocalipse. Apóstolo Tiago escreveu um livro, Tiago, filho de Alfeu. Apóstolo Judas, irmão de Tiago, escreveu outro livro. Apóstolo Pedro escreveu 2 livros. Apóstolo Paulo escreveu 14 livros, que são 14 cartas escritas para as igrejas. Todos esses livros, todas essas cartas, repetem o mesmo ensinamento que Jesus ensinou durante seu ministério terreno. Então, as cartas não é para ir além de Jesus. Isso é importante, Jesus entender. Os apóstolos, eles não vão além de Jesus. Eles escrevem essas cartas para ensinar o que Jesus ensinou quando ele esteve na Terra. Ok? Então, esse é o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento. Então, os mais importantes livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Isso é importante entender. Os 4 evangelhos são os mais importantes livros do Novo Testamento. Por quê? Porque os 4 evangelhos são o registro do próprio Jesus ensinando enquanto ele esteve na Terra. Os demais livros são importantes porque eles estão explicando, esclarecendo o que Jesus ensinou. Entendeu? Então, primeiro você tem os livros com o próprio Jesus ensinando, e depois você tem livros explicando o que Jesus ensinou com mais detalhes ou se aprofundando em diversos assuntos, ok? Então, este é o Novo Testamento. Então, aqui nós chegamos ao fim da aula 3, sobre o Novo Testamento. Antes de prosseguir para a próxima aula, quero saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, tem algum comentário a fazer. Alguém gostaria de perguntar algo sobre o Novo Testamento, sobre os livros do Novo Testamento, sobre como foi escrito? Tem alguém aqui que
Depois dessa aula agora, teve um entendimento maior, entendeu melhor alguma coisa? Vocês já enxergavam, já entendiam assim? Então ficou mais claro agora. Mais claro, Eu entendi bem melhor agora, Sandro. ficou mais claro. Ficou mais claro. Na verdade, é bem simples, né? Jesus esteve na Terra e ele escolheu as pessoas que eram para escrever a Bíblia. Você sabe que muita gente fica se perguntando, de onde veio a Bíblia? Eu não acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus. A Bíblia veio de Jesus. É simples assim, tá bom? Tá bom. Pois bem, então agora nós vamos para a aula